Está encerrada a sessão. Obrigado a todos. Excelente semana. 16 horas 41 minutos. A gente teve, então, portanto, uma sessão plenária virtual em que as votações previstas acabaram não acontecendo por conta do instrumento da obstrução. A gente explica para você mais uma vez o que isso significa. Os parlamentares, pelos mais diversos motivos, mesmo estando em plenário, mesmo tendo registrado a presença, no momento que vão votar, não optam pelo sim nem pelo não, e sim pela obstrução, que é uma tentativa de derrubar a sessão. Nós tivemos então hoje a confluência de duas obstruções. Uma da oposição, que foi anunciada, inclusive em entrevista coletiva. Ela foi capitaneada pelo PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB e Rede, que juntos têm aproximadamente 130 deputados, e que buscavam, com a sua obstrução, forçar que a medida provisória número 1000, a MP 1000, que trata da prorrogação do auxílio emergencial, mas com a redução do valor de R$600 para R$300, fosse a voto imediatamente ou o mais rápido possível diante do calendário de votações previsto, seja o item imediato. Uma outra obstrução foi capitaneada por partidos que recentemente passaram a integrar a base de apoio ao governo, partidos de centro. O primeiro a anunciar, inclusive, foi o PL, seguido do PP, Republicanos, PTB, Avante, e que totalizam algo em torno de 170, 200 parlamentares, e tinha uma outra motivação, que é a instalação da Comissão Mista de Orçamento. O acordo do começo do ano, antes da pandemia, previa que a presidência da Comissão Mista de Orçamento fosse para o maior partido, como é a tradição. No caso de não havendo um partido, um bloco. Havia um enorme bloco que tinha entre eles PP, PL, MDB, Democratas, e havia ali a expectativa no começo do ano de que um determinado deputado ocupasse a presidência da Comissão Mista de Orçamento. Esse bloco se dividiu mais recentemente, já no contexto da pandemia. E aí se entrou num embate de natureza política se o presidente da Comissão Mista de Orçamento seria aquele nome indicado quando o bloco ainda era grande, ou, uma vez quebrado o bloco, se seria do maior partido pertencente a esse bloco remanescente. E aí, diante das disputas em torno de quem deve presidir a Comissão Mista de Orçamento, que tem a missão de votar ainda este ano a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, vários créditos e vários ajustes, e inclusive discutir de onde sairá o recurso para um eventual programa de renda mínima, renda cidadã, apelidado por enquanto de Renda Brasil. Essa importante decisão passa, obviamente, pela Comissão Mista de Orçamento, e o presidente tem um papel preponderante nessa discussão. Então, por conta deste imbróglio envolvendo partidos que estão em boa medida alinhados com o governo, mas ainda não se acertaram sobre esse nome, a presidência, a eleição para instalação, a reunião para instalação da CMO, da Comissão Mista de Orçamento, vem sendo adiada, e a oposição, e agora esse grupo resolveu então optar pela obstrução para que esta questão fosse dirimida o mais rápido possível, um instrumento de pressão natural, como acontece aqui na casa. O fato é que os dois blocos, tanto da oposição com aproximadamente 130 parlamentares, como o bloco dos partidos de centro com aproximadamente 170, 200, não teriam força sozinhos para derrubar a sessão, para impedir o trecho da sessão dedicada às votações, que é chamada ordem do dia. Mas com essas duas obstruções simultâneas, essa confluência de obstruções, nada pôde ser votado. Nós tínhamos na pauta de hoje 3 itens de votação de mérito, além de 4 requerimentos de urgência, que são os requerimentos que possibilitam que as matérias sejam votadas diretamente aqui no plenário, sem passar pelas comissões, uma vez que, durante o período da pandemia, as comissões temáticas que fazem uma análise prévia das matérias não estão instaladas. Eu vou me ater aos assuntos que estavam previstos para votação de mérito: a medida provisória 992, a 993, que iniciou a discussão, e o projeto de lei 4199 do Executivo. A medida provisória 992 é relativamente simples, abre um crédito para empresas com receita de até R$300 mil, ou seja, micro e pequenas empresas, R$300 mil
por ano um crédito para que as empresas atravessem melhor nesse momento de dificuldade financeira causada pela crise do coronavírus. A medida provisória 993 prorroga contratos temporários do âmbito do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Ela também não guarda muita polêmica. O projeto de lei 4199 é o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem, que recebeu o apelido de BR do Mar. BR numa alusão às rodovias BR que cortam o país. Essa seria a BR do Mar, que na verdade você usaria o transporte costeiro de pequenos portos, de portos a portos, para fazer um transporte, digamos assim, mais eficaz e mais barato de produtos brasileiros. Esse programa de estímulo tem pedido de urgência por parte do governo. Haveria, segundo o relato de alguns líderes, um compromisso de retirar a urgência para que se pudesse debater mais profundamente esse programa chamado BR do Mar. E houve inclusive reclamações aqui de líderes de que esse pedido de retirada de urgência ainda não haveria chegado. Então teríamos matérias, digamos assim, relativamente tranquilas na pauta de hoje, para se alcançar então a votação de outras matérias mais polêmicas. A maior das polêmicas, a questão da redução ou não do valor do auxílio emergencial, que está valendo, continua valendo por força da medida provisória, né, que vale durante 60 dias prorrogáveis por mais 60, mas a oposição especial tem pressa para votar a matéria para garantir que esse auxílio retorne aos R$600, R$1.200 no caso das mães chefes de família. Muito provavelmente a gente, mantida essa obstrução, não teremos votações, porque esses dois grupos somam mais de 300 deputados, e como você precisa de um quórum de deliberação de 257 votos, é impossível haver deliberação, repito, mesmo com a presença desses parlamentares no sistema eletrônico. Lembrando a você que o sistema de votação remota que tem sido adotado com baixíssima presença de parlamentares aqui no plenário Ulisses Guimarães. Nós teremos a participação de deputados para explicar um pouco mais essa questão. Vamos ver se a gente tem os deputados na linha conosco para conversar sobre esse tema. Bom, parece que não foi possível a conexão com os deputados, que iriam explicar para a gente as razões de cada um dos lados de optar pela obstrução, mas você terá, sem sombra de dúvida, durante a nossa programação na TV Câmara, na Rádio Câmara, na Agência Câmara, nas redes sociais, as explicações sobre esse momento aí um pouco ligeiramente conturbado, que acabou inviabilizando as votações no dia de hoje aqui na Câmara dos Deputados, repito, por razões distintas. No caso dos partidos de centro, uma preocupação em torno do acordo que garanta a presidência da Comissão Mista de Orçamento para um desses partidos, quando o acordo inicial previa que ele iria para um parlamentar do MDB ou do Democratas, que saíram do bloco. E a outra questão, anunciada em entrevista coletiva hoje pelos líderes da oposição, de não votar nada, impedir as votações, enquanto não for colocada na pauta, não for lida e consequentemente colocada na pauta a medida provisória 1000, que prorrogou o auxílio emergencial, mas reduziu seu valor. É importante ressaltar que, além desses 135, 140 parlamentares que formam a oposição, há deputados de fora desse grupo, alguns até alinhados com o governo, que também desejam, também têm feito campanha pelo retorno do valor do auxílio emergencial para os R$600, uma movimentação que inclusive toma conta das redes sociais. Você que acompanha já deve ter percebido que mesmo no seio do governo há alguma controvérsia, alguma divisão em torno dessa questão, mas tudo que você precisa saber sobre esse tema está nas nossas coberturas, nas nossas matérias, em todos os veículos que já citei aqui. Até mais!